Bom, e de volta aqui no Jornal da Manhã, nossa companheira, a jornalista Vera Magalhães. Oi, Vera. Oi de novo, Tiago, a todos. Ô Vera, a semana passada foi marcada por desacertos entre o governo e o Congresso, terminando com o presidente divulgando um texto dizendo que o Brasil é ingovernável. Esse texto teve uma grande repercussão no fim de semana, na imprensa. E eu pergunto para você, Vera, quais serão os próximos lances dessa história, hein? Pois é, a gente teve um aperitivo agora com a entrevista com o deputado Marcelo Ramos, presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Tiago, deu para perceber que os ânimos no Congresso em relação ao Executivo estão bastante exaltados, que a relação está muito contaminada por esse clima de desconfiança que é mútuo, que é recíproco e que está sendo muito alimentado por essa convocação da manifestação do domingo, dia 26. Deputados do PSL passaram o fim de semana, alguns deles convocando as pessoas para irem às ruas em defesa do governo e contra o Congresso, contra o Supremo. Eu recebi várias das comunicações de convocação para esse ato via WhatsApp e mensagens que circulam nos grupos bolsonaristas, em que aparecem cruzados montados em cavalos, dizendo que chegou a hora de libertar o Brasil do jugo, em que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é acusado de irregularidades, aparece ali caracterizado como alguém corrupto, ladrão, em que ministros do Supremo aparecem com uma ficha corrida do lado, em que se chega a falar que Jair Bolsonaro deveria fechar o Supremo e o Congresso. Então é neste clima que está sendo feita a convocação para esse ato do dia 26. É um ato também que tenta medir forças com o realizado na semana passada a favor da educação contra o governo. Eu acho isso um pouco perigoso neste momento que a gente vive. A gente tem 5 meses de um governo eleito, de um governo que está governando com legitimidade, com plena capacidade de implementar a sua agenda, de propor as suas pautas, só não está conseguindo formar uma maioria, por insuficiência de articulação política, a meu ver. Não é que ele esteja sendo emparedado, não dá para se dizer que forças das corporações se juntaram e impedem Jair Bolsonaro de governar. Basta ver que uma das brigas do fim de semana se deu entre a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, e uma deputada liderada por ela, Carla Zambelli. As duas praticamente montaram um ringue de luta do gel no Twitter e ficaram ali, uma ofendendo a outra, uma dizendo que a outra não sabe matemática, que a outra é burra. Então não dá para atribuir à oposição, ao centrão, todas as agruras que o governo enfrenta na Câmara, porque muitas delas partem da própria base, que é uma base ainda incipiente, que não chega a 100 deputados e ainda assim vive em confronto interno, em briga entre eles. Agora, Vera, o Centrão fala em ressuscitar a tal da reforma da Previdência do governo de Michel Temer e apresentar um substitutivo ao texto de Paulo Guedes. Será que essa ideia de um presidencialismo em que o presidente fique fraco tem como prosperar? Essa ideia de presidencialismo sem o presidente também é outro devaneio, Tiago. Também se deve a esse clima surreal que o deputado Marcelo Ramos descreveu aqui pra gente. Num regime como o brasileiro, não dá para você imaginar que simplesmente você vai suprimir o presidente da República da equação e governar via Congresso com o aval do ministro da Economia. Isso é uma maluquice. Aí também é o Congresso estressando do outro lado, querendo responder a esses laivos autoritários do presidente. E quando os dois lados começam a querer cantar de galo e subir o tom, não é bom para as instituições. Não existe essa história. Se quiserem suprimir poderes do presidente, tem de fazer alguma reforma constitucional que, por exemplo, fale em parlamentarismo ou semipresidencialismo, mas isso não está no horizonte agora. Não seria recomendável começar a discutir isso agora, com tantas coisas mais urgentes para serem discutidas. Então, o que eu acho que é recomendável é que cada um se assegure do seu papel institucional, não queira enfiar o pé na porta do outro e nem fazer com que o outro se desgaste perante a população, perante a opinião pública. Isso é a escalada da irracionalidade, tanto do lado do executivo quanto do lado daqueles no parlamento que começam a querer bypassar as atribuições da presidência da República. Nem uma coisa e nem outra vai funcionar.
Era bom que todo mundo pusesse a bola no chão, visse que para que saia uma reforma da Previdência, ela vai precisar da concertação dos dois poderes, ainda que um ceda, o outro também, mas que se chegue a um denominador comum que faça com que o país saia dessa encalacrada fiscal que ele está. A gente viu várias reportagens nesse fim de semana que mostram volta da recessão, possibilidade de que o país entre numa depressão econômica, que é algo de consequências mais complexas e de fatores mais difíceis de controlar, que só o fiscal e etc. Então, eu acho que os atores políticos estão precisando de maturidade, responsabilidade e de consciência do seu próprio papel institucional. Uma dessas qualidades está sendo mostrada aí pelos principais agentes. Vera Magalhães, boa semana para você. Estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan. Até mais tarde. Até mais tarde, um ótimo jornal para vocês. Tchau.